Resolução didática completa. Arquivo 1. Microbiologia Bloco 1. Técnicas fundamentais de análise microbiológica. Questão 1. Diluição inicial para amostras sólidas. Imagine que você tem um alimento contaminado na sua mão. Você não pode contar os micro-organismos diretamente porque existem bilhões deles. É como tentar contar todos os grãos de areia de uma praia. O que você faz? Você dilui a amostra. A diluição inicial recomendada para quase todas as amostras sólidas em análises microbiológicas é a proporção de 1:10. Isso significa que você pega 1 grama do alimento ou uma quantidade equivalente e coloca em 9 ml de líquido de diluição. Assim você tem uma diluição de 1:10, que representamos como 10 elevado a menos 1. Por que essa proporção é tão importante? Porque quando você faz as contagens, você quer ver entre 25 e 250 colônias na placa. Menos de 25 e você pode estar vendo apenas contaminação aleatória. Mais de 250 e fica impossível contar com precisão. A diluição 1:10 é o ponto de partida perfeito para chegar a esses números. Vou dar um exemplo concreto. Suponha que você tem um queijo que suspeita estar contaminado. Você pega 1 grama desse queijo. Coloca em um recipiente estéril. Adiciona exatamente 9 ml de solução salina estéril. Agita bem. Essa é sua primeira diluição, a diluição 1:10. Se você precisar ir mais longe, pega 1 ml dessa solução e coloca em 9 ml novos. Agora você tem uma diluição 1:100. E assim continua. A resposta correta é a opção que indica 1:10. Questão 2. O método de cultivo por vertimento. Agora vamos falar sobre como você realmente cresce os micro-organismos em laboratório depois de fazer as diluições. O método de cultivo por vertimento, que chamamos de pour plate em inglês, é um procedimento bem específico. Você pega sua amostra diluída. Você pega uma placa de Petri vazia e estéril. Você coloca a amostra dentro dessa placa. Depois você pega agar ainda quente, aquele agar nutritivo liqueficado, e despeja sobre a amostra dentro da placa. Você mistura bem. O agar esfria e solidifica. Os micro-organismos ficam presos dentro dessa matriz sólida. Por que fazer isso dessa forma? Porque quando você despeja o agar quente, você está distribuindo os micro-organismos uniformemente por toda a profundidade do agar. Alguns ficam na superfície. Alguns ficam no meio. Alguns ficam no fundo. Quando crescem, você consegue contar colônias em toda a profundidade, não apenas na superfície. Vou descrever um exemplo prático. Você tem uma amostra de água de um rio que você suspeita estar contaminada. Você faz a diluição 1:10. Pega 5 ml dessa amostra diluída. Coloca na placa. Pega o agar nutritivo aquecido a aproximadamente 45 graus Celsius. Despeja toda a quantidade sobre a amostra. Começa a misturar imediatamente com um movimento circular suave. Deixa solidificar. Coloca a placa de cabeça para baixo na estufa. Espera o tempo necessário. Depois conta as colônias. Se você contar entre 25 e 250 colônias, você tem um resultado válido. A vantagem desse método é que é rápido, é prático e permite quantificar de forma precisa. A desvantagem é que o agar quente pode matar alguns micro-organismos sensíveis ao calor. Questão 2. Sequência de testes presuntivo, confirmativo e completo. Quando você quer fazer análise de coliformes, não basta um teste único. Você faz uma série de testes para ter cada vez mais certeza sobre o que está encontrando. O primeiro teste é chamado presuntivo. Você coloca a amostra em um meio chamado caldo de triptose com lauril sulfato. Deixa incubar.
Se a produção de gás dentro de 48 horas, é considerado presuntivo positivo. Isso sugere a presença de coliformes, mas não confirma. Pode haver outros gases produzidos por outros micro-organismos. Se o resultado presuntivo é positivo, você passa para o segundo teste, o confirmativo. Você pega uma pequena quantidade do caldo que foi presuntivo positivo. Coloca em um caldo diferente chamado caldo de bilis verde brilhante. Deixa incubar. Se a produção de gás em 24 horas, é considerado confirmativo positivo. Isso já é muito mais específico para coliformes. Se o resultado confirmativo também é positivo, você pode fazer um terceiro teste, o completo. Você coloca o caldo de bilis verde brilhante em um agar diferencial como agar EMB ou agar XLD. Agora você consegue ver as colônias e fazer uma identificação morfológica mais precisa. Você consegue diferenciar diferentes tipos de coliformes. Por que fazer esses testes em sequência? Porque cada um elimina possibilidades diferentes. O teste presuntivo você consegue rapidamente, em 48 horas. Se for negativo, você termina. Se for positivo, você investe mais tempo no teste confirmativo. Se esse também for positivo, você investe ainda mais tempo no teste completo. Questão 3. Meios de cultivo utilizados. Para o teste presuntivo, você usa caldo de triptose com lauril sulfato. Esse meio contém triptose, que é uma fonte de nitrogênio. Contém lactose, que é a fonte de carbono. Contém sais. Contém lauril sulfato, que é um detergente que seleciona para coliformes. Para o teste confirmativo, você usa caldo de bilis verde brilhante. Esse meio é mais seletivo. A bile inibe muitas bactérias gram-positivas. O verde brilhante também inibe muitas bactérias. Então, principalmente coliformes crescem bem nesse meio. Para o teste completo, você usa agar EMB, que significa agar eusina azul de metileno, ou agar XLD que já mencionamos. Esses meios são diferenciais. Você consegue ver diferentes tipos de coliformes pela cor das colônias. Questão 6. Tratamento de amostras lipídicas. Quando você tem um produto que é oleoso ou gorduroso, chamamos de lipídico, você precisa fazer algo especial. Não pode simplesmente diluir em água. Óleo e água não se misturam. As bactérias vão ficar presas nas gotículas de óleo e você não conseguirá isolá-las corretamente. Então você usa um diluente especial que pode dissolver óleo. Um dos mais comuns é miristato de isopropila. Esse é um óleo sintético que se comporta melhor em laboratório que óleos naturais. Você coloca seu produto lipídico em miristato de isopropila. Agita bem. Agora as bactérias estão distribuídas no diluente de forma que você consegue trabalhar com elas. Por exemplo, você tem uma pomada de antibiótico. Pega 1 grama dessa pomada. Coloca em 9 ml de miristato de isopropila. Agita bem durante 1 minuto. Deixa as gotículas grandes de óleo sedimentarem por alguns minutos. Coleta o sobrenadante. Agora você tem uma diluição que você consegue trabalhar. Questão 7. Estabilidade da suspensão. Quando você prepara uma suspensão de micro-organismos para usar no teste, ela não permanece estável para sempre. As bactérias começam a morrer, ou começam a se agrupar, ou começam a sedimentar. A população que você tem no início não é a mesma depois de algumas horas. Então existe uma janela de tempo. Você pode usar a sua suspensão enquanto ela ainda está dentro desse período de estabilidade. Para a maioria dos testes padronizados, a suspensão permanece estável durante 24 horas se você a mantiver em condições corretas. Isso significa que você pode preparar a suspensão um dia.
Usar parte dela nesse dia. Guardar no refrigerador se necessário. Usar o resto no dia seguinte. Mas depois de 24 horas, você descarta e prepara uma suspensão fresca. Questão 8. Preparação do agar XLD. XLD significa agar-xilose lisina desoxicolato. É um meio seletivo e diferencial. Seletivo significa que favorece o crescimento de certos micro-organismos enquanto inibe outros. Diferencial significa que você consegue ver diferentes tipos de micro-organismos com cores diferentes. Esse agar é particularmente útil para diferenciar micro-organismos gram-negativos, especialmente Salmonella e Shigella, de outras enterobactérias. Quando você prepara esse agar, você pesa a quantidade correta. Dissolve em água. Aquece. Esteriliza em autoclava. Deixa esfriar um pouco. Depois verte nas placas. Mas aqui está o importante. Você não pode deixar esfriar demais, senão fica muito viscoso e fica difícil de verter. Você não pode verter quando está muito quente, porque pode derreter os recipientes ou causar acidentes. Existe uma temperatura certa, normalmente entre 45 e 50 graus Celsius. Quando você inocula um agar XLD com uma amostra mista de enterobactérias, você vê cores diferentes. Salmonella geralmente fica vermelha. Shigella fica marrom. Escherichia coli fica amarela. E assim por diante. Questão 3. Meios de cultivo utilizados. Para o teste presuntivo, você usa caldo de triptose com lauril sulfato. Esse meio contém triptose, que é uma fonte de nitrogênio. Contém lactose, que é a fonte de carbono. Contém sais. Contém lauril sulfato, que é um detergente que seleciona para coliformes. Para o teste confirmativo, você usa caldo de bilis verde brilhante. Esse meio é mais seletivo. A bile inibe muitas bactérias gram-positivas. O verde brilhante também inibe muitas bactérias. Então, principalmente coliformes crescem bem nesse meio. Para o teste completo, você usa agar-EMB, que significa agar-eusina azul de metileno, ou agar-XLD, que já mencionamos. Esses meios são diferenciais. Você consegue ver diferentes tipos de coliformes pela cor das colônias. Questão 4. Diferença entre coliformes fecais e não fecais. Coliformes são uma família de bactérias. Nem todos os coliformes vêm de material fecal. Alguns vêm do meio ambiente, do solo, da água. Para diferenciar, você usa temperatura. Os coliformes que realmente vêm de fezes, que são indicadores de contaminação fecal real, crescem bem a 44,5 graus Celsius. Eles aguentam essa temperatura. Os coliformes ambientais, que não necessariamente indicam contaminação fecal, crescem melhor a temperaturas menores. Eles morrem ou crescem muito mais lentamente a 44,5 graus. Então, se você quer saber se há contaminação fecal real, você incuba seu teste a 44,5 graus. Se há crescimento, você tem coliformes fecais. Se não há crescimento ou há crescimento muito pequeno, os coliformes que você tem são ambientais. Isso é importante para a qualidade de água potável. Um coliforme ambiental em água de torneira pode ser aceitável. Um coliforme fecal nunca é aceitável. Questão 5. Desvantagens do método tradicional. O método MPN é clássico e confiável, mas tem desvantagens. Em primeiro lugar, demora muito tempo. Você faz o teste presuntivo durante 48 horas. Se for positivo, você faz o teste confirmativo durante mais 24 horas. Se for positivo novamente, você faz o teste completo durante mais tempo. Tudo isso pode levar uma semana ou mais. Em segundo lugar, precisa de muito trabalho manual.
Você tem que preparar vários tubos. Você tem que observar cada um. Você tem que fazer repiques. É trabalhoso. Em terceiro lugar, você precisa de muito espaço na estufa. Se você está analisando muitas amostras, você precisa de muitos tubos. Em quarto lugar, o resultado é apenas qualitativo na maioria das vezes. Você sabe se há crescimento ou não, mas não consegue ver bem as características das colônias até o teste completo. Por essas razões, muitos laboratórios estão usando técnicas mais rápidas e automatizadas. Bloco 3. Método MPN. Técnicas rápidas. Questão 1. Princípio do método MPN. MPN significa número mais provável. É um método estatístico que permite estimar a população microbiana baseado na presença ou ausência de crescimento em tubos. O princípio é assim: você assume que os micro-organismos estão distribuídos aleatoriamente na sua amostra. Você coloca alíquotas de diferentes diluições em tubos. Alguns tubos terão pelo menos um micro-organismo e crescerão. Outros não terão nenhum e permanecerão estéreis. Usando probabilidade estatística, você consegue fazer uma estimativa da população original. Vou descrever como funciona em detalhes. Você tem uma suspensão com um número desconhecido de bactérias. Você faz uma série de diluições decimais. 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, e assim por diante. Para cada diluição, você inocula em múltiplos tubos. Normalmente 3 tubos por diluição, mas às vezes 5 ou 10, dependendo da precisão que você quer. Você incuba por um tempo apropriado. Depois você observa. Quais tubos mostram crescimento? Quais não mostram? Você escreve o padrão. Por exemplo, na diluição 1 para 10 todos os 3 tubos ficaram turvos, 3 positivos. Na diluição 1 para 100, 2 tubos ficaram turvos, 2 positivos. Na diluição 1 para 1000, nenhum tubo ficou turvo, 0 positivos. Você tem o padrão 320. Você procura esse padrão em uma tabela MPN padronizada. A tabela te diz: para o padrão 320 na série de 3 tubos por diluição, o número mais provável de organismos por mililitro na amostra original é 90. Esse é o resultado. Questão 2. Sequência de testes presuntivo, confirmativo e completo. Quando você quer fazer análise de coliformes, não basta um teste único. Você faz uma série de testes para ter cada vez mais certeza sobre o que está encontrando. O primeiro teste é chamado presuntivo. Você coloca a amostra em um meio chamado caldo de triptose com lauril sulfato. Deixa incubar. Se há produção de gás dentro de 48 horas, é considerado presuntivo positivo. Isso sugere a presença de coliformes, mas não confirma. Pode haver outros gases produzidos por outros micro-organismos. Se o resultado presuntivo é positivo, você passa para o segundo teste, o confirmativo. Você pega uma pequena quantidade do caldo que foi presuntivo positivo. Coloca em um caldo diferente chamado caldo de bilis verde brilhante. Deixa incubar. Se há produção de gás em 24 horas, é considerado confirmativo positivo. Isso já é muito mais específico para coliformes. Se o resultado confirmativo também é positivo, você pode fazer um terceiro teste, o completo. Você coloca o caldo de bilis verde brilhante em um agar diferencial como agar EMB ou agar XLD. Agora você consegue ver as colônias e fazer uma identificação morfológica mais precisa. Você consegue diferenciar diferentes tipos de coliformes. Por que fazer esses testes em sequência? Porque cada um elimina possibilidades diferentes. O teste presuntivo você consegue rapidamente, em 48 horas. Se for negativo, você termina. Se for positivo,
você investe mais tempo no teste confirmativo. Se esse também for positivo, você investe ainda mais tempo no teste completo. Questão 9. Diluente universal. Um diluente universal é uma solução que você usa para fazer suas diluições seriadas e que não favorece ou prejudica nenhum tipo de micro-organismo em particular. A composição típica de um diluente universal inclui lecitina, histidina e polissorbato 80. Por que essas substâncias? Lecitina ajuda a desempacar os micro-organismos que estão agrupados. Eles naturalmente tendem a agrupar quando suspensos. A lecitina reduz essa tendência, permitindo que você tenha organismos mais isolados. Histidina é um aminoácido que neutraliza qualquer resíduo de desinfetante ou conservante que possa estar na amostra. Você não quer que seu diluente contenha substâncias que matam bactérias. Seu diluente tem que manter as bactérias vivas. Polissorbato 80 é um agente de molhagem. Ele ajuda a dissolver óleos e facilita o espalhamento da amostra quando você está fazendo testes. É especialmente importante se você está trabalhando com amostras lipídicas. Questão 10. Método de múltiplos tubos. O método de múltiplos tubos, também chamado MPN, que significa número mais provável, é uma técnica clássica usada especialmente quando você quer analisar líquidos que podem ter densidade microbiana muito baixa. Você pega diferentes diluições da sua amostra. Coloca cada diluição em uma série de tubos, normalmente 3 tubos por diluição. Cada tubo contém um meio de cultivo apropriado. Você incuba. Observa quais tubos mostram crescimento e quais não mostram. O padrão de tubos positivos e negativos permite que você consulte uma tabela estatística que te diz qual é o número mais provável de micro-organismos que estava na amostra original. Por exemplo, você tem uma diluição 1:10. Coloca em 3 tubos. Todos os 3 tubos ficam turvos, indicando crescimento. Você tem 3 positivos. Você tem uma diluição 1:100. Coloca em 3 tubos. 2 ficam turvos. 1 fica claro. Você tem 2 positivos. Você tem uma diluição 1:1000. Coloca em 3 tubos. Nenhum fica turvo. Você tem 0 positivos. Seu resultado é 3 menos 2 menos 0. Você consulta a tabela MPN. Baseado nesse padrão, a tabela te diz que o número mais provável de micro-organismos na sua amostra original é algo como 98. Questão 11. Preparação de amostra. Quando você recebe uma amostra sólida, você não pode apenas fragmentá-la aleatoriamente. Você precisa seguir um protocolo específico. Normalmente você pesa 10 gramas da amostra. Coloca em um recipiente estéril. Adiciona exatamente 90 ml de diluente. Agora você tem uma proporção de 1:10. Isso é a primeira diluição. Se você precisar de diluições subsequentes, pega 1 ml dessa primeira diluição, coloca em 9 ml novos. Agora você tem uma diluição 1:100. E assim continua. A razão dessa proporção padronizada de 10 gramas em 90 ml é que é fácil de calcular. É fácil de escalar. Funciona bem em laboratório. E foi padronizado internacionalmente. Questão 4. Diferença entre coliformes fecais e não fecais. Coliformes são uma família de bactérias. Nem todos os coliformes vêm de material fecal. Alguns vêm do meio ambiente, do solo, da água. Para diferenciar, você usa temperatura. Os coliformes que realmente vêm de fezes, que são indicadores de contaminação fecal real, crescem bem a 44,5 graus Celsius. Eles aguentam essa temperatura. Os coliformes ambientais, que não necessariamente indicam contaminação fecal, crescem melhor a temperaturas menores.
Eles morrem ou crescem muito mais lentamente a 44,5 graus. Então, se você quer saber se a contaminação fecal real, você incuba seu teste a 44,5 graus. Se há crescimento, você tem coliformes fecais. Se não há crescimento ou há crescimento muito pequeno, os coliformes que você tem são ambientais. Isso é importante para a qualidade de água potável. Um coliforme ambiental em água de torneira pode ser aceitável. Um coliforme fecal nunca é aceitável. Questão 5. Desvantagens do método tradicional. O método MPN é clássico e confiável, mas tem desvantagens. Em primeiro lugar, demora muito tempo. Você faz o teste presuntivo durante 48 horas. Se for positivo, você faz o teste confirmativo durante mais 24 horas. Se for positivo novamente, você faz o teste completo durante mais tempo. Tudo isso pode levar uma semana ou mais. Em segundo lugar, precisa de muito trabalho manual. Você tem que preparar vários tubos. Você tem que observar cada um. Você tem que fazer repiques. É trabalhoso. Em terceiro lugar, você precisa de muito espaço na estufa. Se você está analisando muitas amostras, você precisa de muitos tubos. Em quarto lugar, o resultado é apenas qualitativo na maioria das vezes. Você sabe se há crescimento ou não, mas não consegue ver bem as características das colônias até o teste completo. Por essas razões, muitos laboratórios estão usando técnicas mais rápidas e automatizadas. Questão 11. Preparação de amostra. Quando você recebe uma amostra sólida, você não pode apenas fragmentá-la aleatoriamente. Você precisa seguir um protocolo específico. Normalmente, você pesa 10 gramas da amostra. Coloca em um recipiente estéril. Adiciona exatamente 90 ml de diluente. Agora você tem uma proporção de 1:10. Isso é a primeira diluição. Se você precisar de diluições subsequentes, pega 1 ml dessa primeira diluição, coloca em 9 ml novos. Agora você tem uma diluição 1:100. E assim continua. A razão dessa proporção padronizada de 10 gramas em 90 ml é que é fácil de calcular. É fácil de escalar. Funciona bem em laboratório. E foi padronizado internacionalmente. Bloco 3. Método MPN. Técnicas rápidas. Questão 1. Princípio do método MPN. MPN significa número mais provável. É um método estatístico que permite estimar a população microbiana baseado na presença ou ausência de crescimento em tubos. O princípio é assim: você assume que os micro-organismos estão distribuídos aleatoriamente na sua amostra. Você coloca alíquotas de diferentes diluições em tubos. Alguns tubos terão pelo menos um micro-organismo e crescerão. Outros não terão nenhum e permanecerão estéreis. Usando probabilidade estatística, você consegue fazer uma estimativa da população original. Vou descrever como funciona em detalhes. Você tem uma suspensão com número desconhecido de bactérias. Você faz uma série de diluições decimais. 1:10, 1:100, 1:1000, e assim por diante. Para cada diluição, você inocula em múltiplos tubos. Normalmente 3 tubos por diluição, mas às vezes 5 ou 10, dependendo da precisão que você quer. Você incuba por um tempo apropriado. Depois você observa. Quais tubos mostram crescimento? Quais não mostram? Você escreve o padrão. Por exemplo, na diluição 1:10 todos os 3 tubos ficaram turvos, 3 positivos. Na diluição 1:100, 2 tubos ficaram turvos, 2 positivos. Na diluição 1:1000, nenhum tubo ficou turvo, 0 positivos. Você tem o padrão 320.
Você procura esse padrão em uma tabela MPN padronizada. A tabela te diz, para o padrão 320 na série de 3 tubos por diluição, o número mais provável de organismos por mililitro na amostra original é 90. Esse é o resultado. Questão 8. Preparação do agar-XLD. XLD significa agar-xilose-lisina desoxicolato. É um meio seletivo e diferencial. Seletivo significa que favorece o crescimento de certos micro-organismos enquanto inibe outros. Diferencial significa que você consegue ver diferentes tipos de micro-organismos com cores diferentes. Esse agar é particularmente útil para diferenciar micro-organismos gram-negativos, especialmente Salmonella e Shigella, de outras enterobactérias. Quando você prepara esse agar, você pesa a quantidade correta. Dissolve em água. Aquece. Esteriliza em autoclava. Deixa esfriar um pouco. Depois verte nas placas. Mas aqui está o importante. Você não pode deixar esfriar demais, senão fica muito viscoso e fica difícil de verter. Você não pode verter quando está muito quente, porque pode derreter os recipientes ou causar acidentes. Existe uma temperatura certa, normalmente entre 45 e 50 graus Celsius. Quando você inocula um agar-XLD com uma amostra mista de enterobactérias, você vê cores diferentes. Salmonella geralmente fica vermelha. Shigella fica marrom. Escherichia coli fica amarela. E assim por diante. Questão 9. Diluente universal. Um diluente universal é uma solução que você usa para fazer suas diluições seriadas e que não favorece ou prejudica nenhum tipo de micro-organismo em particular. A composição típica de um diluente universal inclui lecitina, histidina e polissorbato 80. Por que essas substâncias? Lecitina ajuda a desempacar os micro-organismos que estão agrupados. Eles naturalmente tendem a agrupar quando suspensos. A lecitina reduz essa tendência, permitindo que você tenha organismos mais isolados. Histidina é um aminoácido que neutraliza qualquer resíduo de desinfetante ou conservante que possa estar na amostra. Você não quer que seu diluente contenha substâncias que matam bactérias. Seu diluente tem que manter as bactérias vivas. Polissorbato 80 é um agente de molhagem. Ele ajuda a dissolver óleos e facilita o espalhamento da amostra quando você está fazendo testes. É especialmente importante se você está trabalhando com amostras lipídicas. Questão 10. Método de múltiplos tubos. O método de múltiplos tubos, também chamado MPN, que significa número mais provável, é uma técnica clássica usada especialmente quando você quer analisar líquidos que podem ter densidade microbiana muito baixa. Você pega diferentes diluições da sua amostra. Coloca cada diluição em uma série de tubos, normalmente 3 tubos por diluição. Cada tubo contém um meio de cultivo apropriado. Você incuba. Observa quais tubos mostram crescimento e quais não mostram. O padrão de tubos positivos e negativos permite que você consulte uma tabela estatística que te diz qual é o número mais provável de micro-organismos que estava na amostra original. Por exemplo, você tem uma diluição 1:10. Coloca em 3 tubos. Todos os 3 tubos ficam turvos, indicando crescimento. Você tem 3 positivos. Você tem uma diluição 1:100. Coloca em 3 tubos. 2 ficam turvos. 1 fica claro. Você tem 2 positivos. Você tem uma diluição 1:1000. Coloca em 3 tubos. Nenhum fica turvo. Você tem 0 positivos. Seu resultado é 3 menos 2 menos 0. Você consulta a tabela MPN. Baseado nesse padrão, a tabela te diz que o número mais provável de micro-organismos na sua amostra original é algo como 98. Questão 5.
Condições de contagem mesófila. Mesófilo significa que gosta de temperatura morna. Quando você faz a contagem de bactérias mesófilas, você não usa a temperatura de corpo humano normal, que seria 37 graus Celsius. Você usa 32,5 graus Celsius. Um pouco mais fria. Por quê? Por padronização internacional. Todos os laboratórios do mundo usam essa temperatura para que os resultados sejam comparáveis. Você também deixa incubando durante 5 dias. Não 24 horas. 5 dias completos. Por quê? Porque algumas bactérias crescem lentamente. Em 24 horas, você não veria o crescimento completo. Em 5 dias, você consegue ver toda a população que estava lá. Você usa também um meio específico, agar de caseína e soja. Esse meio tem uma mistura de nutrientes que suporta o crescimento de praticamente todas as bactérias mesófilas. O resultado final é expresso em unidades formadoras de colônia por grama ou por mililitro, dependendo se sua amostra é sólida ou líquida. Questão 6. Tratamento de amostras lipídicas. Quando você tem um produto que é oleoso ou gorduroso, chamamos de lipídico, você precisa fazer algo especial. Não pode simplesmente diluir em água. Óleo e água não se misturam. As bactérias vão ficar presas nas gotículas de óleo e você não conseguirá isolá-las corretamente. Então você usa um diluente especial que pode dissolver óleo. Um dos mais comuns é miristato de isopropila. Esse é um óleo sintético que se comporta melhor em laboratório que óleos naturais. Você coloca seu produto lipídico em miristato de isopropila. Agita bem. Agora as bactérias estão distribuídas no diluente de forma que você consegue trabalhar com elas. Por exemplo, você tem uma pomada de antibiótico. Pega 1 grama dessa pomada. Coloca em 9 ml de miristato de isopropila. Agita bem durante 1 minuto. Deixa as gotículas grandes de óleo sedimentarem por alguns minutos. Coleta o sobrenadante. Agora você tem uma diluição que você consegue trabalhar. Questão 7. Estabilidade da suspensão. Quando você prepara uma suspensão de micro-organismos para usar no teste, ela não permanece estável para sempre. As bactérias começam a morrer, ou começam a se agrupar, ou começam a sedimentar. A população que você tem no início não é a mesma depois de algumas horas. Então existe uma janela de tempo. Você pode usar a sua suspensão enquanto ela ainda está dentro desse período de estabilidade. Para a maioria dos testes padronizados, a suspensão permanece estável durante 24 horas se você a mantiver em condições corretas. Isso significa que você pode preparar a suspensão um dia, usar parte dela nesse dia, guardar no refrigerador se necessário, usar o resto no dia seguinte. Mas depois de 24 horas, você descarta e prepara uma suspensão fresca. Questão 2. Micro-organismos utilizados no teste. Os micro-organismos escolhidos para esse teste não são aleatórios. São micro-organismos específicos que foram padronizados internacionalmente. Você usa Staphylococcus aureus. Essa é uma bactéria comum na pele humana. Causa infecções. É importante testar contra ela. Você usa Pseudomonas aeruginosa. Essa é uma bactéria ambiental muito resistente. Cresce em água. Causa infecções em feridas. É muito importante testá-la porque é difícil de controlar. Você usa Candida albicans. Esse é um fungo. Causa infecções de levedura. É importante porque fungos às vezes são mais resistentes a certos conservantes que bactérias. Você usa Aspergillus brasiliensis. Esse é outro fungo, um fungo filamentoso. Produz esporos que são muito resistentes.
Se você consegue controlar aspergillus, você consegue controlar muitos outros fungos. Por que esses organismos específicos? Porque eles são comuns em contaminações reais de produtos. Porque eles representam diferentes tipos de micro-organismos. Porque foi padronizado internacionalmente que esses são os que devem ser testados. Questão 3. Volume de inoculação. Você não pode inocular o produto com uma quantidade gigantesca de bactérias. Precisa ser uma quantidade padronizada. A quantidade recomendada é entre 0,5% e 1% do volume total do produto. Vou explicar com um exemplo. Você tem um frasco contendo 100 ml de loção. Você precisa inocular com bactérias. Calcula 0,5% de 100 ml. Isso dá 0,5 ml de uma suspensão bacteriana. Você pega uma suspensão que tem uma densidade celular conhecida. Pega esse volume. Mistura no frasco. Pronto! Agora seu frasco tem uma contaminação padronizada. Por que essa proporção? Porque representa uma contaminação realista. Não é tão pouca que você não consegue ver o efeito. Não é tanta que fica artificial e impossível de controlar mesmo com conservantes muito bons. Questão 4. Limites aceitáveis de redução. Aqui está o coração do teste. Qual é a redução aceitável? Você começa com uma população de micro-organismos. Deixa o produto com os conservantes agir. Depois você tira amostras em diferentes tempos. Você vê como a população mudou. Os limites que foram padronizados internacionalmente são estes. Você precisa de uma redução de 10 elevado a 2 unidades formadoras de colônia para 200 unidades formadoras de colônia. Vou explicar isso de forma bem clara. Você inocula. Conta imediatamente. Tem 100 unidades formadoras de colônia. Deixa passar alguns dias com o conservante agindo. Conta novamente. Tem apenas uma unidade formadora de colônia. Isso significa que 99 unidades foram eliminadas de 100. Isso é uma redução de 99%. Isso é aceitável e muito bom. Outro exemplo. Você inocula. Tem 100 unidades formadoras de colônia. Deixa o conservante agir durante dias. Conta novamente. Ainda tem 50 unidades formadoras de colônia. Isso significa que apenas 50 foram eliminadas. Redução de 50%. Isso é inaceitável. Seus conservantes não estão sendo efetivos o suficiente. Questão 3. O método de espalhamento na superfície. Agora vamos a outro método, o método de espalhamento, que chamamos de spread plate. Esse método é bem diferente. Você pega a amostra diluída. Pinga uma quantidade pequena, geralmente entre 0,1 e 0,2 ml, na superfície de uma placa que já tem agar solidificado. Depois você pega um instrumento especial, uma alça de vidro em forma de L ou um bastão de espalhamento. Você esteriliza esse instrumento na chama. Deixa esfriar alguns segundos. Depois você espalha a amostra pela superfície do agar de forma uniforme, formando um padrão tipo 8 ou zigue-zague. O que acontece é que os micro-organismos ficam apenas na superfície do agar. Quando crescem, você consegue ver colônias isoladas na superfície. Isso permite que você pegue uma colônia pura se quiser estudá-la depois. Vou explicar com um exemplo. Você quer analisar uma amostra de leite. Você faz a diluição. Pega uma placa com agar de contagem padrão já pronta e solidificada. Coloca 0,1 ml da sua amostra diluída na superfície. Pega a alça de espalhamento. Esteriliza ela bem na chama do bico de Bunsen até ficar vermelha. Espera 3 ou 4 segundos para esfriar um pouco.
Encosta a alça na amostra. Começa a espalhar em forma de padrão. Faz a primeira linha. Pega a placa com a outra mão e a gira. Faz mais uma linha que cruza a anterior. Gira novamente. Faz uma terceira linha que cruza as outras. Espera secar por alguns segundos. Coloca na estufa. Depois conta as colônias que apareceram isoladas na superfície. A vantagem desse método é que você consegue colônias puras com mais facilidade. A desvantagem é que é mais caro porque precisa de agar já preparado, e você perde a amostra na superfície porque é uma quantidade muito pequena. Questão 4. O método de gota. Existe um terceiro método mais simples e bem direto chamado método de gota, ou drop plate. Você pega a amostra diluída. Você simplesmente pinga uma gota em uma placa que já tem agar solidificado. Pronto! Você deixa a gota absorver. Coloca na estufa. Conta as colônias que aparecerem dentro dessa área da gota. É rápido. É barato. Mas é menos preciso porque você não tem controle exato sobre o volume da gota. Questão 5. O método de filtração em membrana. Agora vamos a um método bem diferente, a filtração em membrana. Esse método é particularmente útil quando você quer analisar líquidos que têm baixíssima contaminação. Água potável, por exemplo, pode ter apenas uma ou duas bactérias por 100 ml. Se você tentasse usar os outros métodos, você teria placas praticamente vazias. No método de filtração em membrana, você pega um volume relativamente grande de sua amostra, 100 ml, ou até mais. Passa essa amostra através de um filtro especial. Esse filtro é uma membrana porosa muito fina com poros minúsculos. As bactérias não conseguem passar. Elas ficam retidas na membrana. Depois você coloca essa membrana sobre um meio de cultivo. Os micro-organismos crescem nessa membrana. Você coloca a placa na estufa. As colônias aparecem sobre a membrana, não no agar, mas apoiadas sobre ele. Vou descrever o processo completo com um exemplo. Você tem uma amostra de água de uma torneira. Você pega uma unidade de filtração estéril. Monta todo o aparato de filtração. Coloca 100 ml da sua água. Começa a fazer vácuo. A água passa através da membrana. As bactérias ficam presas. Você remove a membrana com cuidado. Coloca sobre um meio apropriado, geralmente um meio chamado agar de contagem padrão ou meio de endo. Coloca na estufa. Espera 24 horas. Depois conta as colônias. É muito mais sensível que os outros métodos. Questão 6. Regra de contagem de colônias. Isso é absolutamente fundamental. Você nunca conta uma placa que tem menos de 25 colônias ou mais de 250 colônias. Por quê? Porque abaixo de 25 você está vendo praticamente apenas variação aleatória e contaminação incidental. Um micro-organismo aqui, outro ali, pode ser apenas sujeira. Não representa a população real. Acima de 250 é impossível contar com precisão. As colônias se sobrepõem. Você não consegue distinguir uma colônia de outra. Fica tudo junto. Os números que você conseguir ficar serão imprecisos. Então a faixa aceitável é 25 até 250 colônias. Dentro dessa faixa, você tem um resultado confiável. Vou dar um exemplo. Você analisa uma amostra e faz as contagens. Na placa 1 você conta 8 colônias. Resultado inválido, abaixo de 25. Na placa 2 você conta 300 colônias. Resultado inválido, acima de 250. Na placa 3 você conta 120 colônias. Ótimo! Resultado válido.
Você usa esse número para seus cálculos. Questão 7. Expressão de resultados em SVABs. Um SAB é um cotonete ou um bastonete com material absorvente na ponta. Você o usa para coletar amostras de superfícies ou de áreas específicas do corpo. Por exemplo, quando você coleta com um SAB, você não sabe exatamente qual volume você coletou. Não é como pegar 1 mililitro ou 5 mililitros de um líquido. É uma quantidade indeterminada. Então, quando você analisa um SAB, você não expressa o resultado em unidades formadoras de colônia por mililitro. Você expressa apenas como unidades formadoras de colônia por SAB. Ou às vezes você descreve como presente ou ausente se foi um teste qualitativo simples. Por exemplo, você faz um SAB nasal em um paciente. Coloca o SAB em caldo de enriquecimento. Depois faz as análises. Se você conseguir isolamento de certa bactéria, você relata: bactéria tal isolada de amostra de SAB nasal. Você não tenta quantificar porque não sabe o volume original. Bloco 2. Testes de eficácia antimicrobiana em farmacêuticos não estéreis. Questão 1. Objetivo do teste de eficácia. Um teste de eficácia antimicrobiana em produtos farmacêuticos não estéreis é feito para responder a essa pergunta: será que esse medicamento, esse cosmético, esse produto que você está segurando, consegue resistir à contaminação microbiana durante todo o tempo em que você está usando? Imagine um creme que você compra. Você abre. Você coloca o dedo. Você tira um pouco. Você passa no rosto. A próxima semana você abre novamente. Seu dedo toca de novo. Ao longo do tempo, bactérias podem entrar, fungos podem entrar. O produto tem conservantes. Esses conservantes devem manter esses micro-organismos sob controle. O teste verifica se esses conservantes são suficientemente efetivos. Você deliberadamente contamina o produto com bactérias ou fungos conhecidos. Depois você vê o que acontece. Os conservantes conseguem controlar a população? Ou os micro-organismos continuam se multiplicando? Se os conservantes conseguem reduzir significativamente a população microbiana, o produto passa no teste e pode ser comercializado com segurança.